Hoje você viu, nós começamos esta edição com a repercussão política do desfile da Escola de Samba de Niterói, Acadêmicos de Niterói, que homenageou na abertura do Carnaval na Sapucaí o presidente Lula. Várias ações estão sendo propostas pela oposição que critica o enredo, a abordagem, citações, a letra do samba, o financiamento público ao que pode caracterizar, segundo a oposição, como um crime eleitoral. Por isso eu converso agora com Arthur Rolo, doutor e mestre em Direito e especialista em Direito Eleitoral e em Direito Público. Doutor Rolo, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time nesta segunda-feira de Carnaval. Entre todos os questionamentos que o senhor certamente está acompanhando, nós listamos aqui no começo dessa edição, o senhor acha que algum tem mais força para avançar no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral? Boa noite de novo, muito obrigado. Boa noite, Márcio. É o conjunto da obra, como se diz, né? Tem lá o jingle no samba enredo, aquele jingle de campanha já da primeira campanha presidencial do Lula. Tem a menção ao número 13 noites, 13 dias, e antes do desfile, o PT soltou um vídeo nas redes sociais dando destaque ao número 13, mostrando que é uma estratégia para firmar esse número 13 na cabeça do eleitor. Como você já disse na edição de hoje, essa comparação do governo Lula com o governo Bolsonaro, com o governo Temer, principalmente com o governo Bolsonaro, aquela ridicularização do Bolsonaro como um Bozo, com a tornozeleira eletrônica adulterada, sendo preso pelo Alexandre de Moraes, falar sem mitos falsos, sem anistia, que a anistia é uma das bandeiras aí do pré-candidato Flávio Bolsonaro, que já disse que se vier a ser eleito vai anistiar o Jair Bolsonaro, e aquelas ênfases nas propostas de campanha, aquela questão da soberania, que foi um pedido pessoal do Lula, isso houve esse reconhecimento, falar, não, o presidente Lula não interferiu no samba enredo, mas espera aí, falou da questão da soberania, o fim da jornada 6x1 e a taxação dos mais ricos. Tudo isso, esse conjunto da obra, na minha opinião, configura propaganda antecipada, principalmente em relação à ridicularização de adversários. Só para fazer justiça, nós lemos no começo dessa edição a nota que o PT enviou, Partido dos Trabalhadores, temos que ouvir os dois lados, e o PT disse que não houve qualquer interferência no enredo, nas citações feitas pela escola. Mas em cima do que o senhor fala, doutor Rolo, eu pergunto, quem seria punido? É o partido PT? É a escola? É a candidatura do presidente Lula? Como é que o TSE miraria as punições nisso? Bom, depende para quem vai ser punido, depende de quem vai ser inserido lá no polo passivo da representação, quem vai ficar como réu na representação. Normalmente é o presidente Lula, é o PT e a escola de samba. Normalmente esses três vão responder. E eu não mencionei, mas teve uma ala específica com as estrelas do PT, né? Se o objetivo é homenagear, não precisa degradar adversários e não precisa fazer a menção ao partido político. Agora, o governo tomou medidas, baixou regras, e entre essas regras, a mais visível que a gente percebeu, né? Quer dizer, na verdade, que a gente não percebeu, foi a primeira-dama, Janja, não ter desfilado como ela tinha prometido. Isso, de alguma forma, colabora nesse quadro? Colabora sim, atenua bastante. O que estava se anunciando antes, Márcio, era muito pior. Estava se anunciando ali a presença não só da Janja, como do próprio presidente Lula e de ministros. Ali havia a possibilidade de comparecer ao evento e participar dos desfiles vários ministros, e naquele primeiro momento eu acho que eles não tinham se dado conta da possibilidade de pagamento com verba pública. Se esse cenário de terror se desenhasse,
com certeza estava configurado o abuso. Agora, a questão do abuso, ela precisa ser melhor delineada. Vão ser investigadas aí as empresas que colaboraram, para saber se alguma dessas empresas que colaborou, que financiou esse desfile, se tem alguma participação lá no governo federal. Então, agora, essa questão do abuso, ela vai ser delineada lá para agosto. Agora, a questão da propaganda antecipada, na minha opinião, configurou propaganda antecipada, embora tenha gente aí que esteja dizendo o contrário, que isso é uma mera manifestação cultural. Agora, vamos lembrar também, Márcio, que o Tribunal Superior Eleitoral, em outubro de 2025, julgou um caso lá de Ipu, no Ceará, em que um prefeito foi homenageado no carnaval e o TSE considerou que era propaganda antecipada. Então, o medo aí, em relação aos eleitoralistas, é o precedente que eventualmente isso vai criar, por exemplo, na eleição de prefeitos, porque a tendência é que as escolas de samba no âmbito municipal queiram homenagear os prefeitos, e aí a porteira está aberta.